Evangelista, por favor, me ensina sobre esse tema. Minha paz eu vos dou, não turbe o vosso coração, não se atemorize, pois eu estou aqui. Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Thiago Evangelista. Que o Senhor te abençoe de guarde, que tenha muita misericórdia de ti, que te dê a paz. Queridos, hoje nós vamos falar sobre o continuar no módulo desculpa, na minissérie Encontrando Nossa Verdadeira Felicidade, nossa verdadeira identidade, certo? E eu quero dizer que o Senhor, Ele te ama e Ele está disposto a estar com você, a guardar o seu coração e o seu interior para estar para que você possa habitar nele. Eu não sei se a gente fez o primeiro dia, eu tenho aqui anotado o dia 2, mas se a gente não deu a aula do primeiro dia de estudo, a gente vai dar essa aula posterior, ok? Amanhã ou depois, certo? Mas hoje então a gente vai falar da terceira aula, que é pecador necessitado de perdão. Quando o pecado de Adão, quando Adão pecou e desobedeceu a Deus, ele foi transmitido para todos os filhos de Deus. O pecado de Adão foi transmitido a todos os filhos de Deus. Todos nós herdamos o pecado original de Adão e fomos distanciados da presença de Deus. Isso não é uma notícia tão agradável para nós, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é morte e que o dom gratuito de Deus é a vida. Olha, se a gente todos nós herdamos o pecado natural, então isso quer dizer que todos nós estamos distantes de Deus e mortos espiritualmente. Calma lá, não é isso, né? Mas mesmo que nós sejamos a pessoa mais, e eu já vou explicar porque não é isso, mas mesmo que nós sejamos a pessoa mais ética que já viveu, mesmo que nós sejamos uma pessoa que o pecado não atua na nossa natureza, né? Que nós procuramos fugir do pecado. Ele atua na nossa natureza, o pecado atua em nós, né? E ele tenta nos distanciar de Deus. Ele tenta lutar pela autossuficiência. Satanás, ele tenta
fazer com que nós acreditamos que nós podemos ser totalmente autossuficientes e assim não confiarmos em Deus, mas ao contrário, confiarmos em nossas próprias forças, assim como Adão. Reconhecer e admitir que a natureza está corrompida pelo pecado te faz ficar alerta quando a ação do pecado em você. Ou seja, quando tu reconhece que tu é pecador e quando tu comete o pecado, isso te faz sentir tristeza. Porque o pecado não faz parte de ti, certo? Também ao mesmo tempo, quando nós nos arrependemos do pecado, o arrependimento nos faz sermos humildes e a reconhecer a necessidade de um Salvador que nos reconcilie com Deus. O pecado, então, ele é a nossa natureza humana e mesmo quando nós nos esforçamos muito, nós não podemos, pelo dom natural, ser livres dele. Nosso futuro natural é a morte eterna, mas pelo sangue de Jesus existe salvação no nome de Jesus. Existe a salvação e no nome de Jesus já é vida eterna. Assim como o pecado já é morte eterna, assim como o pecado já é morte e condenação eterna, assim também a natureza de Jesus, né? E a salvação em Jesus já é vida eterna, certo? Então, nós somos, primeiro, a gente tem que reconhecer que a gente é falho e pecador. Segundo, precisamos reconhecer que nós não merecemos a graça de Deus. Mas em terceiro lugar, precisamos reconhecer que apesar de sermos falhos e pecadores e não merecemos a graça de Deus, o Senhor, em terceiro lugar, Ele nos dá o seu perdão pelo arrependimento. Em Romanos capítulo 6, no versículo 23, diz assim, ó: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quando nós estamos perto, quando nós reconhecemos que nós não somos nada e que nós merecemos a morte porque somos pecadores, a graça do Senhor vem para nós e nos enche nos transborda, certo? Então nós precisamos reconhecer que nós temos a necessidade, né, de sermos perdoados, porque se fosse por nós não seríamos merecedores.
Em Romanos 7 diz assim, porque o que eu faço não aprovo. Pois isso é Paulo falando, ok? Porque o que eu faço não aprovo. Pois o que eu quero, isso faço. Mas o que... Desculpa, vou ler novamente. Porque o que eu faço não aprovo. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso eu faço. E se eu faço o que não quero, constituindo com a lei, isso é bom. Que consisto com a lei, isso, que é boa. De maneira que agora já não sou eu quem faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim isto é. Porque eu sei que em mim isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Olha, se eu faço o que não quero e eu não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então que essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Então o que Paulo ele quis dizer que é a igreja de Roma, né? Que a gente pela nossa carne natural, a gente faz coisas que o nosso espírito não quer. Porque o nosso espírito é bom, mas a nossa carne é falha, é morta, né? E o espírito muitas vezes, mesmo que seja errado, ele cede a carne. Então por isso que Paulo diz no texto, né? Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Então eu vou repetir, porque o bem que quero não faço, mas o mal que não quero, e esse eu faço. Então, por quê? Porque a nossa carne, ela nos leva para o pecado. E a nossa verdadeira identidade, como é o nosso estudo bíblico atual, né? Nós precisamos encontrar uma verdadeira identidade em Cristo para que essa verdadeira identidade habite em nós e nós não cedamos ao pecado. Porque é o pecado que nos afasta de Deus, né? Então, nós devemos orar sempre para vencer o pecado, porque se for pela nossa própria mão, não vai dar certo, certo? O Romanos 5 diz assim, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram,
porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte que reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transição de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Está falando de Jesus, né? Vou repetir, no entanto, a morte reinou de Adão até Moisés, ou seja, todos os profetas aí no meio, todos os povos, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transição de Adão. Então aqui está dizendo que até os que não pecaram estão no pecado, entre Adão e Moisés, certo? O qual é a figura daquele que haveria de vir, ou seja, todos os profetas, toda a lei que existia de Adão até Moisés, isso apontava para Jesus. E até depois de Moisés. E aí o texto continua. Mas não é assim um dom gratuito como pensa. Porque se pela ofensa de morrer muitos, muito mais que a graça de Deus e o dom pela graça que deu um só homem. Ou seja, pelo pecado de um homem, todos estão destituídos da glória de Deus, mas também pela santidade de um homem santo, todos estão salvos. Certo, traduzindo? Pelo pecado de Adão, o homem, todos estão mortos, mas pela santidade de um homem também, do Cristo, todos estão vivos em Cristo. Para Deus, ok? E aí o texto termina. E não foi assim o dom como ofensa, por isso um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Vamos entender esse último texto, né? A ofensa ela veio por um homem que pecou, Adão e todos que seguiram, né? Mas o juízo veio de uma ofensa, ou seja, o pecado de Adão. O juízo só veio depois do pecado de Adão. Na verdade, para a condenação, ou seja, o juízo veio por causa do pecado de Adão para a condenação dos homens. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Então, como a morte veio pelo pecado de Adão, né? E isso veio para a condenação, porque Adão foi condenado no jardim, a sair do Éden, né? Do jardim do Éden. Também a ofensa de muitos homens da humanidade até Cristo, pelas ofensas dos homens,
também veio a justificação, que é a morte de Cristo, certo? Então, para nós entender bem o que esse devocional ele quis nos ensinar, é que o pecador ele necessita de perdão. Assim como Adão e pecou e todos nós estamos destituídos da ordem de Deus, assim também o Cristo, ele nos libertou pelo seu sangue e pelas suas pisaduras fomos sarados em Cristo Jesus, certo? Então nós primeiro precisamos sei que somos pecadores e precisamos de perdão. E segundo, que Cristo nos salvou mesmo não merecendo, certo? Que o Senhor te abençoe, te guarde, que tenha muita misericórdia de ti e que te dê a paz. Até o próximo estudo desse devocional.